na Fé. Um novo conceito em odontologia e saúde para você e sua família. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp, Rua Três Corações, 687, Pará de Minas. O Pizzaiolo. Temos grande variedade de saladas, massas e peixes, além de um delicioso churrasco na brasa. Pequenas e médias empresas confiam na Link para simplificar a contabilidade. Junte-se a elas e transforme seus resultados. Topa Tudo BD. Compre e venda de móveis. Padaria São Miguel. Todos os dias temos quitandas fresquinhas. Aceitamos encomendas. Rua Melo Guimarães, 755, bairro Nossa Senhora de Fátima. Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme. Mais uma segunda-feira, mais um dia em que nós vamos pensar sobre o Evangelho, a palavra que Deus coloca para nós na celebração deste dia 19 de janeiro. Estamos na segunda semana do tempo comum e o meu convite aqui é que você permaneça ligadinho comigo aí, cerca de uns 5 minutos, que é a duração desse vídeo, né? E nós vamos refletir um pouco juntos, conversar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos que ter contato com aquilo que Deus nos fala, o que Ele nos diz, o que Ele nos convida. Então, convido você para acompanhar comigo aí o trecho do Evangelho tirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos no tempo de Jesus, né, o povo ali daquela região, o povo de Israel, eles tinham a prática do jejum como algo muito forte na cultura religiosa deles. E qual é a função do jejum? É o exercício do autodomínio, é a penitência e também uma oferta a Deus como uma súplica para a vinda do Salvador. O que Jesus mostra com seus discípulos não fazendo jejum é que não havia sentido na prática do jejum para apressar quem já tinha chegado. Se Jesus já estava com eles, para que fazer jejum pedindo a vinda do Messias? Não tem sentido, né? Enquanto o Salvador está na terra, é o tempo feliz, é o tempo do anúncio, é o tempo de festa, precisa ser festejada essa presença. Por isso não tinha sentido fazer jejum. Depois, quando Jesus ressuscita e volta para o Pai, aí sim, novamente, é cabível a prática do jejum. É possível se fazer o jejum. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida e pensar sobre a nossa prática de fé. Por causa de situações, às vezes, de insegurança ou apego a situações antigas, ou às vezes dificuldade de aprofundamento espiritual, muitas pessoas se apegam a práticas religiosas que podem estar assim um pouco fora de tempo, fora de contexto. E nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque aquilo que é de aparência não é o mais importante da nossa fé. Algumas pessoas que às vezes têm uma intenção sim de usar determinado tipo de vestimenta somente, né? Ou às vezes de determinadas práticas religiosas que já não são comuns nos dias atuais, que já não combinam com os tempos de hoje em dia, né? Algumas situações como essas, nós temos que ter uma certa atenção, porque muitas vezes isso nos deixa de buscar compreender ou tentar saber mais quais são as dificuldades que nós temos na nossa fé.
né? O mais importante é aquilo que passa dentro do coração. Nós vemos aqui a comparação que Jesus faz com os odres. O odre é um recipiente feito de couro onde se guarda vinho. Se coloca o vinho no odre novo, que o couro ainda está novo, e ele vai se expandindo à medida que o vinho vai fermentando, né? Tanto que se colocar vinho novo num odre que já foi utilizado, ele vai se arrebentar, porque já se esticou demais, né? Então isso Jesus traz para poder nos contar que nós temos que ter cuidado com determinadas situações que não cabem na nossa vida, que não são do nosso tempo. É preciso ter atenção e cuidado. Por quê? Porque senão nós vamos viver uma fé que está fora do nosso tempo, né? Um apego às vezes a situações que não existem mais, que não tem sentido. Então que nós possamos, ou seja, é preciso existir uma adequação entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos, né? Precisamos viver a nossa fé no hoje, na nossa vida, no nosso comum, no nosso dia a dia, né? Não é só viver a fé quando vamos à igreja e depois quando chega em casa a situação é totalmente diferente. Não, é preciso haver esse esforço para viver o que Jesus nos convida em todas as instâncias da nossa vida. Se você gosta dessas reflexões, tira bom proveito delas, eu renovo aqui o convite de todos os dias para você se inscrever nas minhas páginas do Facebook e do Instagram, também no Instagram da nossa diocese, do programa Gotas de Amor TV, que está lá no Instagram e no YouTube. E eu peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, terça-feira, nosso encontro aqui está marcado para que possamos seguir adiante a nossa caminhada diária, sempre à luz da palavra do Senhor.